Olá, dando continuidade então no vídeo, parte 3. Parte 3 do nosso legado. Eu falei no vídeo anterior que era sobre o físico, né? O nosso legado, eu tava falando do físico. Mas tem o espiritual também, tem um legado espiritual. Então, se eu tenho a potência da minha mãe no corpo físico, provavelmente eu tenho a potência do meu pai no espiritual. Então, vamos supor, se o meu pai era um homem muito sábio, e a descendência dele vinha aí de pessoas que tinham uma conexão maior com o todo, paravam para ouvir o todo, ou fazia o benzimento, né, que nós temos nos nossos antepassados aí, pessoas que faziam o benzimento, eram os benzidores da época, né, o que faziam. Então vem isso no nosso, como potência espiritual, tá? Como eu falei no vídeo anterior, a nossa potência é pra gente descobrir o veio de água, a potência no físico, né? Pra gente ter na matéria. Mas no espiritual, a gente também tem a potência, né? Então, vamos supor que a potência é da minha mãe, como eu já falei, a potência é da mãe, e então no espiritual eu tenho a potência do pai. Então, toda a descendência, eu preciso, né, descobrir aí toda a descendência, o que eles faziam, né, de melhor no espiritual, para que acenda isso em mim, né? Então, qual era o veio espiritual que tinha na família? Aí tem alguém que vai me perguntar, mas Ineide, e se eu for adotivo? Como é que eu vou saber? Tá tudo certo. Porque Deus é o Criador. E quando Ele te criou, Ele já fez tu formado para aquela família, né? Com tudo aquilo que tu precisava e tinha para aquela família, que tu se encontra adotivo, certo? Ah, mas se eu não fui adotado por ninguém, né, e fiquei num orfanato, e vim depois sair do orfanato adulto já, e sempre tem alguém, sempre tem uma família que acolhe, uma família aí que a gente se encontra e faz dela nossa família, sempre vai ter, é só parar e prestar atenção. Não, mas eu não tenho, eu sou sozinho. Então, para um pouquinho e não sejamos tão rebeldes, né? Porque daí nós, na rebeldia das dores, nós não paramos para pensar e observar quem que Deus quer que esteja caminhando aí na nossa vida, para combinar, então, com a nossa espiritualidade, com a nossa potência, com a nossa... né? E a gente começar, então, a verificar o que tem aquela família para nos ensinar e para nos dar. Porque tem sempre alguma coisa para ensinar e para dar. Né? Como presente. Daí aí a pessoa que tá ali, ela vai observar que ela é um presente, mas também tem presente para ela, naquela família, tá? Então, Deus sabe todas as coisas, o que nós precisamos. Se nós precisamos ser primeiro adotado, se a gente precisa ficar na família de origem, ou se a gente precisa descobrir uma família depois de adulto. Deus sabe todas as coisas, está tudo certo, não tem nada de errado, nada de errado. A programação é dele, ele faz primeiro a programação, tá? Então, voltando ao assunto, é só uma explicaçãozinha para poder entender. Voltando ao assunto, para ninguém ficar de fora, né? Ah, porque se eu for adotiva, eu vou ficar de fora dessa programação? Não. Deus não vai deixar ninguém fora da programação. Nós somos tudo filho dele. E ele não deixa ninguém fora da programação. Mas a gente precisa, a gente só vai ter o que a gente precisa. Então, era necessário. Ah, é para castigar? Não. É para ter mais potência ainda. Porque muitas vezes a gente precisa ir na dor para vir para o amor. Né? Muitas vezes, geralmente é assim, a gente precisa ir na dor para vir para o amor, a gente precisa sofrer
ir lá no fundo, porque se eu tiver rasinho, num buraco rasinho, eu vou dizer, tá tudo bom, tá confortável aqui, eu sou teimosa mesmo, eu quero ficar por aqui. Mas eu vou mais pro fundo mais um pouquinho. Opa, agora já não tô vendo a luz, eu tô preocupada. E daí eu vou mais pro fundo. Aí de lá eu começo a então querer subir e dou toda a minha potência para subir para cima. Então muitos não, muitos de nós, né? Aconteceu comigo também, a gente vai pela dor e não vai pelo amor, tá? Aí voltando ao assunto, nós temos que deixar um legado também espiritual, não só carnal, não só na matéria. Devemos deixar um legado espiritual para dar continuidade aos nossos. Os nossos têm que dar continuidade nisso. É tão bom carnal nisso e bom espiritual nisso. Tem o veio espiritual também na família, tá? Todo mundo tem. E aquele que não conhece a família de origem é aquela que se apresenta como família no decorrer da vida, tá? Ali também tem um veio espiritual e pode se beneficiar desse veio, porque foi ali que Deus enviou. E é esse veio que a pessoa precisa, tá? Não tem nada de errado. Então, gente, vamos pensar nisso, então. Eu também vou ter que entregar essa carta, né? Vou ter que entregar essa carta e o que eu fiz de espiritual. E o que eu tenho que fazer? Então, o que eu tenho que fazer espiritual? Olhar para quem me acompanhou até aqui, né? Da onde eu vim, a origem que eu vim, né? Pai, mãe. E descobrir a potência onde é que está a carnal, a potência espiritual. E vim trazendo, e vindo na memória e pedindo para Deus, né? Para mostrar, porque Ele mostra, tá? Se pedir, Ele mostra. Com certeza Ele vai mostrar para cada um de vocês que estiver me ouvindo. Foi assim que eu fiz, eu pedi para Ele me mostrar. E Ele vai mostrar, então, onde é que está a potência espiritual para vocês falar diretamente com o todo. Sem precisar de ninguém. Não é que nós não precisamos do outro, nós precisamos do outro. Aquilo que não tem em mim, o outro tem, né? Mas, sem que a gente... Porque tem muitas coisas que a gente não quer falar pro outro, né? A gente pode falar diretamente com ele, né? Então, no dia de hoje, pede ele para mostrar para vocês onde é que está a potência espiritual, como vocês conseguem ficar mais próximo dele, né? Aonde que se encontra a maneira, que cada um tem uma maneira de falar com ele, aonde é que é a maneira, qual a melhor maneira e aonde é a melhor maneira de falar com ele, tá? Seja na igreja. Eu não falo de religião porque hoje eu não me encontro, né, falando de religião, porque eu já tive muitas religiões e sei um pouquinho de cada uma, mas hoje eu me encontro falando de um todo, tá? Não tem denominação de religião nenhuma, nem de igreja, e cada um tem a sua e tá tudo certo. Aonde se encontra tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um com a sua, tá tudo certo, tá? É preciso cada um ter a sua. Então hoje, a palavra de hoje minha é essa. Dando continuidade, esse é o terceiro vídeo sobre a potência, sobre o legado. Então vamos dizer assim, sobre o legado. Qual o legado que eu vou entregar, né, espiritualmente para Deus? O que eu vou fazer em prol do outro espiritualmente? Sem cobrança, porque espiritual não pode ser cobrado. Carnal, hoje eu estudo e para ser uma terapeuta, então eu vou cobrar, né? Porque eu pago para isso também. Mas eu vou dar além disso, né? Mas carnal é a minha presença ali, mas espiritual é Ele que dá, né? Ele que dá e eu tô me rasgando aí para Ele dar, para poder ajudar o outro. Então daí não tem cobrança nenhuma, né? Espiritual é Ele que dá.
Então, o valor que eu cobro é simbólico perto do que ele dá. Porque o que ele dá é maior muito maior do que eu posso dar hoje. E é assim com todo mundo. Então vamos pensar nisso. Não sei se eu expliquei direito, tá? Mas vamos pensar isso. Onde é que está o nosso veio espiritual? Pra gente ficar assim, ó, tete a tete. Tete a tete com o poderoso. E escutar ele e colocar aqui no coração a informação. Tá bom? Beijo.